sabendo que a nossa conexão com Deus, ela se dá através da prece. Convidamos a todos agora, neste momento, para entrar em sintonia, ou melhor, para continuar em sintonia com os espíritos benfeitores, com Jesus, com Deus, rogando por cada um de nós que aqui estamos, rogando pelos nossos irmãos que não puderam vir, por algum motivo, não estão aqui hoje, e que todos os irmãos que aqui estão, Senhor Jesus, que estão aqui neste salão, aqueles que estão em casa, que possam receber as dádivas das bênçãos de Jesus, que possam ser assistidos em todas as suas necessidades, que sejam elas físicas, psicológicas, material, porque afinal de contas ainda estamos aqui na terra, necessitamos buscar o nosso pão de cada dia. E rogamos, Senhor, também pelos irmãos que desencarnaram, pelo William, pelos familiares de cada um que aqui estão, por aqueles que não estão aqui, que têm os seus entes queridos. Amanhã será a comemoração do dia de finados, mas nós sabemos que eles não se foram, eles simplesmente voltaram para a nossa pátria mãe, que estão em outra etapa da sua evolução, e que eles, onde estiverem, que possam receber as nossas vibrações, as melhores vibrações do nosso coração, com todo amor, com todo respeito a cada um deles, Senhor Jesus. E rogamos também, meu Pai, pela paz no mundo. Rogamos por cada um que esteja passando por alguma dificuldade, pela paz interior, pela guerra que estamos enfrentando dentro de nós. A guerra é aí fora, mas pela guerra dentro de nós, Senhor Jesus. Que possamos implantar a paz dentro de nós, porque é através da paz dentro de nós é que nós vamos conseguir levar a paz para o nosso próximo, a paz para o mundo afora, Senhor Jesus. E que nesse instante, Senhor Jesus, através dos benfeitores espirituais, possamos dar o seguimento às tarefas dessa casa. A palestra que a nossa irmã Renata vai dar sobre o dia de amanhã, sobre esse momento tão especial, que é o dia de finados, Senhor Jesus. É sobre a vida em outros planos. E que nós, neste momento, Senhor Jesus, possamos receber todas as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, através dos benfeitores espirituais. E que todo o amor, Senhor, seja derramado aqui neste salão, seja derramado neste mundo afora, Pai. E que nós possamos, através do nosso pensamento, da nossa vibração, levar este amor onde quer que nós vamos. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Nós vamos passar a leitura do Evangelho. E depois da leitura nós já vamos passar para a nossa companheira, Renata, que vai falar sobre o tema que está ali, né? Dia de finados. Como é que os espíritas veem esse dia que se comemora, ou se homenageia, né, melhor dizendo, as pessoas que partiram para o plano espiritual. Logo após a lição do Evangelho, está a nossa Renata Nunes, advogada, funcionária pública e trabalhadora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Então nós vamos... E assim que terminar, fica à vontade. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Moral Estranha. Deixar os mortos enterrar seus mortos. Ele disse a um outro, segui-me. Ele lhe respondeu, Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixar os mortos enterrar seus mortos, mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus.
O que pode significar essas palavras? Deixar os mortos enterrar seus mortos. As considerações anteriores já nos mostraram, antes de tudo, que na ocasião em que foram pronunciadas, não podia ser uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo do seu pai. Portanto, elas contêm um significado mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é, de fato, a verdadeira vida, é a vida do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira, espécie de morte, se a compararmos ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo é apenas a vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gebra terrena e da qual fica feliz em se libertar. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas sim à lembrança, ao espírito ausente. É semelhante àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, e os que lhes querem bem os guardam como objetos de estima. Era isso o que aquele homem não podia compreender por si mesmo. E Jesus o ensina dizendo: não vos inquietei com o corpo, preocupai-vos antes com o espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois é lá que está a verdadeira vida. Que assim seja, e obrigados a todos e uma boa palestra. Uma boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs. As boas-vindas de Jesus para todos nós, que estamos aqui em preparação para o dia de amanhã, né? Dia 2 de novembro, que nós comemoramos o Dia dos Mortos. Para nós, espíritas, que conhecemos a vida espiritual, sabemos que um dos pilares da nossa sagrada doutrina é a reencarnação. Nós sabemos que a vida não acaba aqui, que nós viemos do além e voltamos para lá. E que nessa trajetória do berço ao túmulo, nós temos uma experiência na carne. Mas, nessa trajetória, nós temos muitas histórias para contar, não é? Nós estreitamos laços, nós criamos inimizades, nós deixamos deveres para trás, nós cumprimos deveres. E aí, como é que fica essa questão do retorno? Quando nós percebemos esse tema, o dia de finados, como que é a nossa percepção? Todos nós aqui temos uma noção das outras religiões. A doutrina espírita, ela é relativamente nova. Como espíritos imortais que nós somos, e milenares, porque ninguém aqui é marinheiro de primeira viagem, nós guardamos na nossa memória, no nosso subconsciente, já conceitos desde a época de Jesus. Nós não somos espíritos novos. Então, muitas das ideias das outras religiões já estão ainda arraigados em nós. A questão do luto, do velório, né? Do sepultamento. Então, muitas daquelas tradições católicas, muitos de nós temos. Até porque eu não duvido que tenha alguém aqui no salão que seja católico e que frequenta uma casa espírita por curiosidade, por se afinizar com o assunto, mas que guarda no coração o catolicismo. Não tem problema nenhum nisso, né? Nós temos pessoas próximas dentro dos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, pessoas católicas, evangélicas, budistas. Mas como é que é a questão da doutrina espírita? Para a gente não se perder no assunto,
eu gostaria de trazer para nós o que o Livro dos Espíritos diz. E eu achei bacana que quando eu entrei aqui, vocês já estavam estudando o Livro dos Espíritos, né? Eu não gostaria de perder a oportunidade de falar desse livro. O Livro dos Espíritos é a primeira obra que Kardec codificou, certo? Existe uma estrutura dentro da doutrina espírita. Nós sabemos que as obras básicas são 5. E a primeira delas é o Livro dos Espíritos. Se nós examinarmos com carinho o índice do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira parte, ele vai falar das causas primeiras, que vai falar de Deus, da origem da vida, da criação. Na segunda parte, Kardec codifica questões sobre o mundo espírita ou dos espíritos. É uma parte bem longa que vai falar da vida espiritual. Na terceira parte, das leis morais, e a quarta parte, esperanças e consolações. O que é interessante aqui? Para quem não sabe, cada uma dessas partes do Livro dos Espíritos está desenvolvida as ideias nas outras 4 obras básicas. Então, se nós formos estudar a Gênese, por exemplo, é interessante que a gente estude primeiro a primeira parte do Livro dos Espíritos. Então, quem vai estudar mediunidade precisa entender a vida espiritual, como que é a vida espiritual, que está relacionado com a segunda parte, mundo espírita e dos espíritos. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, é interessante que a gente leia antes as leis morais, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. E poucos de nós estudamos ou conhecemos o livro Céu e Inferno. Quem conhece o livro Céu e Inferno? Poucos. Dos que conhecem o livro Céu e Inferno, já estudaram? Não? Mais ou menos? Já está bom. O livro Céu e Inferno, a meu ver, é o livro da maior consolação. Cada uma dessas obras tem uma tônica, prevalece uma ideia. Quando a gente vê lá na Gênese, a própria livro, a Gênese, é dividida em 2 partes. Na primeira parte, Kardec vai falar da construção do planeta Terra. Ele vai falar de astros, de planetas, de galáxias, de formação geológica da Terra. Na segunda parte, ele vai falar dos milagres que Jesus fez. Isso no livro A Gênese. No livro dos médiuns, ele é todo tratado, voltado para reuniões mediúnicas, e não é possível a gente entender mediunidade sem a gente perceber e entender o que é o mundo espiritual. Por isso a necessidade de estudar a segunda parte primeiro, que, a meu ver, é a parte mais fundamental da doutrina. E a terceira parte, que vai falar das leis morais, que estão desenvolvidas no Evangelho segundo o Espiritismo, não tem como nós entendermos estas leis, que é a parte moral, que é a parte filosófica da nossa doutrina, que está toda no Evangelho segundo o Espiritismo. Percebam que existe uma estrutura. E aqui é onde que eu quero chegar, no livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno está relacionado com essa quarta parte do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, por que eu estou dando esta ênfase? Porque é possível, algumas pessoas acham que o Livro dos Espíritos, por ser livro de perguntas e respostas, ele é um pouco complexo. Ou não é um livro de romance, não tem uma historinha para contar. Então é um livro de estudo. Ele é muito esclarecedor, é um livro de consulta, é um livro de estudar. Não é um livro de deleite, que a gente vai dar spoiler, não é um livro que causa a emoção, é um livro de esclarecimento. Então, nessa quarta parte, ele vai falar das esperanças e consolações. Quem tiver curiosidade, pode começar na quarta parte. Como nós estamos falando de luto, velório, dores, esta quarta parte para nós é fundamental. E ela está relacionada com o livro Céu e Inferno.
O livro Céu e Inferno inteirinho, ele vai tratar, ele vai mostrar para nós essa questão, essa dualidade do que é o céu para a gente, o que é o inferno, literalmente, né? Sem muita novidade, mas o que eu quero dizer? Ele é dividido em duas partes, o livro Céu e Inferno, também. Na primeira parte, Kardec vai trazer para nós todo um debate. Como ele era católico, ele conhecia profundamente o dogma católico, ele vai mostrando os contrapontos, as divergências entre as ideias católicas e evangélicas com aquilo que a doutrina espírita traz de raciocínio lógico, de uma fé raciocinada. Então, tipo assim, está escrito lá, porque a reencarnação não existe. Mas como não existe, se isso, isso e isso, não é lógico que não exista. Aí ele vai falar do purgatório, ele vai falar do céu que o catolicismo e os evangélicos pregam, e mostra as contraposições. Então é uma parte extremamente teórica e interessantíssima. E o mais interessante do livro Céu e Inferno é a segunda parte. A segunda parte, Kardec catalogou os diversos testemunhos que ele recebeu durante a codificação. Então, muitos espíritos, porque ele trabalhava com médiuns, certo? Ele foi um codificador. Muitos médiuns trabalharam com ele, contribuíram para o trabalho. Então, ele não fez nada sozinho. No decorrer das investigações, das perguntas que ele fazia aos espíritos, surgiam manifestações espontâneas, ou algumas até eram provocadas. Ele descobria que alguém tinha morrido, alguma coisa assim, eles faziam uma reunião mediúnica e evocavam aquele espírito, para saber da condição que ele estava no plano espiritual. Tudo no intuito investigativo, no intuito de saber como é que a coisa funciona para trazer informação para a gente. Então, essa segunda parte do livro Céu e Inferno, que ele traz essa catalogação, são testemunhos, são histórias de espíritos, e aí ele vai dividindo a segunda parte, espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos endurecidos, expiações e provas. Então ele vai classificando de acordo com essas, que ele determina grandes campos de classificação, e vai catalogando aqueles depoimentos que nós nos identificamos muito, que a gente percebe o quanto é importante a nossa vida na matéria, o que a gente faz aqui que influencia lá, e o tanto que é importante a gente viver bem, para morrer bem. Muitos de nós tememos a morte, e Kardec fala muito desse temor da morte no livro Céu e Inferno. Então, esse livro Céu e Inferno, ele é de extrema importância para nós que estudamos a desencarnação, que estudamos a morte, esse fenômeno natural, que todos nós aqui encarnados vamos passar e já passamos inúmeras vezes. Então, ele trata muito dessa questão do medo, né? Mas, voltando aqui na raiz, que é o nosso livro dos Espíritos, eu vou começar na parte que ele fala da vida espiritual, que está na segunda parte, tá certo? E a segunda parte relaciona com o livro dos médiuns. Mas é porque é nessa parte que ele vai falar dos funerais. É a segunda parte, capítulo 6. Comemoração dos mortos e funerais. Questão 320. Kardec pergunta: os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra? Entenderam a pergunta? Eles ficam? Vamos inverter a pergunta. Nós ficamos sensibilizados, nós encarnados, ficamos sensibilizados quando alguém se lembra da gente? Quando alguém nos homenageia? É a mesma coisa. Olha a resposta. Às vezes, mais do que podeis crer.
Se são felizes esses espíritos, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Tudo no plano espiritual é mais intenso. Nós estamos na matéria densa. As nossas emoções, a nossa energia, ela impacta na matéria. Nós estamos, como eu digo, protegidos pelo corpo de carne. Quando a gente larga o corpo de carne, que nós somos só espírito e perispírito, né? Que dá a forma para o espírito, tudo é mais intenso. Uma simples prece, se toca o nosso coração aqui, toca muito mais um espírito. Um passe que a gente recebe e a gente sente a energia do passe, para um espírito é mais intenso. As emoções, as percepções, as sensações são muito mais intensas, porque está num plano mais sutil. Então, sim, imaginem nós, né? Se somos homenageados, lembrados com carinho, imaginem os espíritos. Aí a questão interessante da 321. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Para nós tem, certo? Naturalmente nós vamos nos lembrar dos nossos entes queridos no dia dos mortos. E costuma ser um dia difícil para muitos de nós. Existe uma egrégora nesse dia, porque todo mundo está pensando a mesma coisa. Todo mundo vai lembrar dos nossos entes queridos. Existe a comemoração, os cemitérios ficam lotados de pessoas. Existe uma tradição, existe um ritual. E é muito natural que a energia da nossa cidade, da nossa casa, muda. Porque todos nós estamos pensando a mesma coisa, na mesma frequência. Ok. Então, e esse dia, para os espíritos, como é que é lá? Essa é a pergunta. Eles se preparam para vir visitar os que virão orar sobre os seus despojos? Porque nós vamos, né? Nós nos dirigimos ao cemitério, colocamos lá uma vela, uma rosa, ou então colocamos só as nossas orações. Tem gente que gosta de lavar o túmulo no dia. Tem essas tradições, não tem? Pois é, como é que é isso para os espíritos? Resposta. Os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros. Que informação interessante. Eles atendem ao apelo pelo pensamento. Quer dizer que se eu não vou lá no cemitério e oro com muita sinceridade na minha casa para os meus entes queridos, é a mesma coisa. E quer dizer também que se eu oro por eles outros dias dos meses, é a mesma coisa. O espírito ele vai sentir a sinceridade da nossa homenagem. Agora imagine os senhores que, por uma questão de tradição, por uma questão protocolar, a gente só vai no cemitério uma vez no ano para lembrar dos nossos entes queridos. Como que eles vão receber essa mensagem? Com carinho? Tem carinho ali? Às vezes tem, ainda que seja uma vez no ano. Mas e quando nós oramos com uma certa frequência ou lembramos deles com carinho? No nosso dia a dia. Percebam? Que a questão do pensamento aqui é que é mais importante. Esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Interessante a pergunta, né? Amanhã, quer dizer que vai ter uma gama, uma nuvem, uma legião de espíritos descendo, né? Para poder estar lá na sepultura para receber a homenagem. Essa é a pergunta de Kardec. Vamos ver a resposta. Nesse dia, estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam, mas cada um vem por causa dos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Está vendo como uma questão reforça a outra? O pensamento é tudo, é o sentimento.
que adianta ir lá uma vez por ano, lavar o túmulo, colocar uma rosa, uma vela e Deus te abençoe e vai com Deus? Eles sentem. Eu lembro de uma história que me contaram uma vez que eu achei muito interessante, que houve uma comunicação mediúnica para informar desse fato. Tinha uma família que era tradicionalmente católica e tinha um senhor nessa família que havia falecido. Por 10 anos, mais de 10 anos, a família mandava rezar a missa no dia da morte. Todos esses anos, uma missa. Quando chegou nesses 10, 12 anos, que uma criança pequenininha já tinha crescido, já era um pré-adolescente, foi questionar sobre a questão da missa e comentou com alguém da família, falando assim: eu lembro do vovô quando a gente jogava peão. E falou com muito carinho. Esse espírito se comunicou e disse que só aquela lembrança daquela criança valia todas as missas que foram rezadas por ele. Todas. Isso é só para reforçar para nós a ideia da sinceridade das nossas homenagens. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí comparecem, apesar disso, e ficam pesarosos ao verem que ninguém se lembra deles? Boa pergunta, né? Imaginem nós, quando nós desencarnarmos e ninguém vai lá no nosso túmulo. Olha a resposta. Que lhes importa a terra? Não se prendem senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito. Ele tem todo o universo para si. Meus queridos irmãos e irmãs, isso aqui é muito pequeno. Então quer dizer que vai depender do grau de apego que esse espírito tem. Ele tem o universo inteiro para usufruir, para viver, para visitar. Quantas pessoas de outros orbes ele vai se prender a um túmulo? É muito rica a informação. Deixa eu só pegar mais uma aqui, que é a mais importante aqui. Os espíritos de pessoas às quais se elevaram estátuas ou monumentos assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? Muito. E aí comparecem quando podem, porém não menos sensíveis às homenagens que lhes prestam que a lembrança. Eu queria achar uma questão que fala... lembrei. Essa questão que eu gostaria de trazer para nós, ela está na terceira parte, que é aquela que está relacionada com o Evangelho, que fala das leis morais. Lá na lei de igualdade, em que Kardec cataloga vários assuntos dentro da lei de igualdade, ele vai falar da igualdade diante do túmulo. E aí a questão 823 diz assim: de onde vem o desejo de se perpetuar a memória pelos monumentos fúnebres? De onde vem esse anseio nosso de construir túmulo? De onde vem essa nossa necessidade de construir uma sepultura, de construir um túmulo com mármore, de construir uma capela em cima do túmulo? Resposta: alguém sabe? Último ato de orgulho, porque não vai ter outro, é o último.
é o último. Não precisa. Não tem necessidade. O espírito não precisa disso. Mas Kardec faz um comentário. Ele faz assim, uma segunda pergunta, na verdade. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres frequentemente não é determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não do próprio falecido, e não pelo próprio falecido? Quer dizer, às vezes é uma vontade da família, não é do falecido. A família que quer construir a capela, que quer colocar um mármore, que quer colocar uma lápide, é a família, não é o falecido, muitas vezes. Olha o que Kardec diz: orgulho dos parentes que querem se glorificar a si mesmos. Sim, não é sempre pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. É por amor próprio e pelo mundo, e para ostentar sua riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele não pode colocar senão uma flor sobre sua tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil sobre a terra? Que lavada, né? Isso aqui é muito sério. É muito sério. Por quê? Quanto se gasta com isso? Quanto se espera de perdão por detrás de um mármore, de uma lápide de mármore? Eu vou te honrar, nem que seja na morte. Mas o que vocês fizeram em vida? E depois nós vamos trazer aqui uma mensagem de Emmanuel, se ainda der tempo, né? Uma mensagem de Emmanuel que fala sobre isso. A pergunta 824, para a gente encerrar essa parte, é complementar. Reprovais então de maneira absoluta a pompa dos funerais? Até então dá a entender que sim, não é? Que há uma certa reprovação. Até então, mas ele vai explicar. Não. Quando honra a memória de um homem de bem, é justa e um bom exemplo. Percebam mais uma vez a questão da sinceridade, da honestidade do sentimento. Às vezes aquela florzinha pálida em cima do túmulo, ela tem muito mais poder, porque foi dada de muito bom coração. Então aquilo que a gente fala dos nossos mortos, de bom e de ruim, eles sentem. É sincero. Nós precisamos fazer essas homenagens de forma sincera. Kardec termina a questão 824 dizendo assim, é um comentário dele: o túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam implacavelmente todas as distinções humanas. É em vão que o rico quer perpetuar sua memória por monumentos faustosos. O tempo os destruirá, como ao corpo, pois assim quer a natureza. A lembrança de suas boas e de suas más ações será menos perecível do que em seu túmulo. A pompa de seus funerais não o lavará de suas torpezas e nem o fará subir um degrau na hierarquia espiritual. É a famosa frase: depois do jogo, o rei e o peão voltam para a mesma caixa. Né? Terminou o jogo, está todo mundo no mesmo local. Essa mensagem é para nós extremamente instrutiva e ao mesmo tempo consoladora, porque nos faz recordar, nos mostra a importância de nós sabermos nos portar
diante dessa situação do dia dos finados. Nós, como espíritas, se alguém chegar para nós e perguntar, nós já sabemos responder. Como é a postura do espírita diante do dia de finados? Como que nós vamos então, a partir desse momento, encarar essas visitas que nós fazemos ao cemitério, essas homenagens que nós fazemos aos entes queridos? A gente já entendeu que é com sinceridade, com amor no coração e sem tanta pompa. Não tem necessidade, né? Eu queria finalizar, já está aí na hora, né? 15, oba! Bom, lamento os senhores, mas estou brincando. Lá no livro Conduta Espírita, já para finalizar mesmo, é o capítulo 36. Olha o que André Luiz traz para nós. Perante a desencarnação. São várias recomendações que ele traz. Resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo, vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. É muito natural que a gente chore. Espírita chora, espírita lamenta, mas lamenta com compostura. Sabe ter o pesar, sabe lamentar com confiança. Não é porque a gente é espírita, que acredita na reencarnação, na vida após a morte, que a gente não sente dor, não. E ai de quem repreender as nossas lágrimas. O importante nisso tudo é sofrer bem. É entender que apesar da dor, apesar de todo o sofrimento, nós compreendemos que existe uma vida e que nós vamos esperar, ansiosos pelo reencontro. Porque nós entendemos isso aqui. Quando a gente passa pela prova da perda de ente querido, nós vamos começar a entender aqui, que já é diferente. Dispensar aparatos, pompas e encenações nos funerais de pessoas pelas quais se responsabilize. Abolir o uso de velas, coroas, crepes e imagens. E conferir ao cadáver o tempo preciso de preparação para o enterramento ou a cremação. Nem todo espírito se desliga prontamente do corpo. Olha que mensagem interessante de André Luiz. Ele está mostrando aqui para nós a importância de nós nos preocuparmos com o espírito. Porque na hora do velório, do sepultamento, existe às vezes muito mais uma tentativa de encenação do que de preocupação com o morto. Muito mais pompa do que respeito por aquele que está indo. Então, mesmo que a gente seja espírita e vá a um sepultamento, a um velório de pessoas católicas e evangélicas, que nós tenhamos o discernimento de compreender que aquele é o momento do outro também. Nós não vamos lá para doutrinar ninguém. Nós vamos apenas mostrar a nossa simpatia, o nosso sentimento sincero. Mas esse é o comportamento que se espera do espírita. Mas nós não vamos exigir isso dos outros. Emitir para os companheiros desencarnados, sem exceção, pensamentos de respeito, paz e carinho, seja qual for a condição. A caridade é dever para todo o clima. Proceder corretamente nos velórios, calando anedotário. Interessante, né? Calando anedotário, galhofa em torno da pessoa desencarnada, tanto quanto cochichos impróprios ao pé do corpo inerte. O companheiro recém-desencarnado pede sem palavras a caridade da prece,
ou do silêncio, que o ajudem a refazer-se. Muitas vezes o morto é o último que está sendo pensado ali. Então, fica a reflexão para nós, né? O nosso comportamento como espíritas, a gente vai falar muito mais, a gente consegue educar muito mais do que com palavras. Então, quando a gente estiver num velório, a pessoa começar a contar uma história, nossa, quanto tempo que eu não te vejo? Beleza, vamos combinar depois um café? Vem cá, vamos fazer uma prece aqui? A gente pode contornar situações de forma educada, elegante, sem ferir aquele que também nos tem simpatia e nem desrespeitar o morto. Desterrar de si quaisquer conversações ociosas, tratos comerciais ou comentários impróprios nos enterros a que comparecer. A solenidade mortuária é ato de respeito e dignidade humana. Transformar o culto da saudade, comumente expresso no oferecimento de coroas e flores, transformar isso em donativos às instituições assistenciais, sem espírito sectário, fazendo o mesmo nas comemorações e homenagens a desencarnados, sejam elas pessoais ou gerais. O que ele está querendo mostrar para a gente? Terminando a frase. A saudade somente constrói quando associada ao labor do bem. A proposta de André Luiz com essa mensagem aqui é mostrar para a gente que nós vamos sentir sim saudade, nós sentiremos dor e nós podemos transformar esta saudade e esta dor em trabalho, em benefício ao próximo. E não ficar estagnado na saudade e na dor que não constrói nada. E essa questão de transformar em recursos úteis aquele donativo, aquele dinheiro que poderia ser gasto com coroa, flores e velas, em cesta básica, em um remédio, em uma mensalidade de uma escola para alguém, é muito mais útil. Não que aquele morto não mereça, mas a gente já entendeu como é que as coisas funcionam, né? Ajuizar detidamente as questões referentes a testamentos, resoluções e votos antes da desencarnação, para não experimentar choques prováveis ante inesperadas incompreensões de parentes e companheiros. O corpo que morre não se refaz. O que ele está querendo dizer com isso? Meus amigos, conversem. Conversem com seus familiares, o que vocês querem que façam. Quando nós morrermos, o corpo morrer, o que vocês querem que o familiar faça com o corpo, com seus bens, com o seu patrimônio? Conversem em casa. Não quero nem falar em testamento, Deus me livre. Está adiando o problema. Precisamos conversar sobre isso. Precisamos deixar as coisas às claras. Depois que morre, acabou, vai embora. Quem fica aqui é que resolve as coisas. E a gente precisa, por um ato de amor aos que ficam, porque é muito difícil ter que lidar com a saudade, com a dor e com as problemáticas material que fica. É importante demais que a gente converse, que a gente decida muita coisa aqui. Não significa antecipar a morte, como muitos acham. É apenas deixar as coisas às claras. Evitar problemas. Aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer sem afetação, quando chamado a isso, sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência humana. A morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. Essa é a mensagem de André Luiz. Para finalizar, uma mensagem do Chico. Aliás, psicografia do Chico, mensagem de Emmanuel. Ante o além. A vida não termina onde a morte aparece. Não transforme saudade em fel,
nos que se foram. Eles seguem contigo, conquanto de outra forma. Dá-lhes amor e paz, por muito que padeças. Eles também te esperam, procurando amparar-te. Todos estamos juntos na presença de Deus. Muita paz a todos. E um feliz Dia dos Mortos, que estão mais vivos do que nós. Muita paz. Muito obrigado, Renata, pela presença. Muito obrigado por assunto tão importante, porque muitas vezes a gente vê amigos nossos, colegas, dizendo assim: nossa, mas vocês são masoquistas, fica falando em velório, em caixão, isso e aquilo. Espírita sofre demais. É realidade, né? O que a Renata falou para nós aqui é realidade, acontece. Vai acontecer na nossa casa, no hospital ou em qualquer lugar, vai acontecer o nosso desencarne. Quer dizer, é o nosso espírito saindo da carne, saindo do corpo. Porque tem uma outra vida e ela já explicou isso para nós. Então, é muito oportuna nesse dia de finados. E se eu fosse fazer uma pergunta, eu ia fazer uma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta. É verdade? Aí fica para a gente estudar, né? É verdade que o espírito, o morto, vê o seu velório, o seu sepultamento? É uma coisa muito importante, né? Realmente isso acontece. E muitas vezes nós causamos desespero lá para o nosso companheiro, nosso amigo, nosso parente que foi. Porque ele está vivendo uma outra dimensão. Ele está vivendo uma vida real. Aqui a gente esconde das coisas, lá não esconde não. Não é? Então é muito importante. Os nossos agradecimentos então para a Renata, que recebendo o nosso convite, veio, esteve aqui conosco e deu esse esclarecimento muito grande. E fora que nós temos uma imensidão de livros aí que fala sobre isso. Porque registrar a nossa vida no plano espiritual, que é a vida de onde a gente veio e de onde a gente vai, é a doutrina espírita que explica com mais propriedade. Mais propriedade. Ninguém nunca falou sobre esse assunto mais do que Allan Kardec, a partir do ano de 1857, e mais do que André Luiz, a partir do ano de 1927, 27, 28. André Luiz tem uma coleção chamada Vida Espiritual, que são 13, 14 livros em que ele fala desse assunto. Essa mensagem que a Renata nos presenteou nesta noite é justamente um dos livros que fala da vida espiritual. Outras religiões falam da vida espiritual, mas não dá detalhes assim, né? Não fala desse momento difícil. E ela falou uma abordagem aqui muito bonita. Às vezes a gente fala, não quero nem ver falar. E eu tenho uns amigos que, assim, eles moravam perto de uma funerária. E eles iam para trabalhar, a funerária estava fechada. Quando eles voltavam, a funerária estava aberta, porque aconteceu alguma coisa, né? Algum desencarne ali e tal, eles estavam preparando alguma coisa. Eles passavam pela outra rua, porque eu falei, não quero nem ver isso. Fugia da realidade, né? Se a gente for pensar bem, é isso. Nossos agradecimentos, então, para a Renata, que Jesus abençoe, dê paz, dê luz. E
Vamos ver os livros, as obras, né? Que devagar a gente vai lendo, vai compreendendo as coisas, as histórias que os espíritos contam, como é que eles passaram para lá, né? Como é que eles estão vendo esse assunto todo, porque eles conhecem todas as nossas intenções. Vamos agora ao pedido do Paz, fazendo a nossa prece de encerramento. Então, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós tivemos hoje, de vermos um assunto tão importante nas nossas vidas, que às vezes a gente repele um pouco, mas que é necessário termos esses conhecimentos para melhorar as nossas condições, para termos realmente que Deus é muito bom para todos nós. Não nos tira ninguém, não faz a gente perder ninguém, faz com que nós tenhamos uma vida plena em outros planos, independente do corpo, das coisas materiais que nós temos. Agradecemos aos benfeitores espirituais, que amanhã seja um dia muito importante para todas as pessoas, que é quando o plano espiritual visita mais detalhadamente a Terra, para que todos possam receber a homenagem dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus amores. Que Jesus nos abençoe nesta noite e abençoe também aqueles que já partiram para o plano espiritual. Abençoa os que estão partindo de situações difíceis, como as guerras que nós estamos presenciando. Mais de 10.000 pessoas, em alguns dias, perderam a vida. E ele encontra a vida na eternidade, ou no plano espiritual, de uma forma mais importante, cada um de acordo com os desígnios do nosso Pai Celestial. Que assim seja.